Olá, olá pessoas lindas. Hoje aqui novamente com vocês com mais um ao vivo, direto aqui do canal. E é sempre uma satisfação enorme estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Cris Menberg, terapeuta vibracional sensitiva, sou benzedeira também. E eu vou pedir para vocês, enquanto a gente vai conversar sobre um assunto muito delícia, e a convidada também é uma delícia. Aliás, eu acho ela tão romântica que hoje eu resolvi até colocar uma flor aqui do lado, porque eu acho ela tão romântica que eu falei, eu vou acompanhar a energia da minha convidada, né? E é isso, né? Então é mais um dia que nós estamos juntos para estar falando sobre um assunto delicioso. Então coloca coração, bastante coração aqui, porque é a forma que o Instagram entende que o assunto está sendo super delícia, está super instrutivo, que vocês estão gostando. Ele só entende se vocês colocarem um monte de coraçãozinho, tá? Isso é real. Então vamos meter bronca aqui no coração para dar visibilidade a esse ao vivo. Eu tô vendo que tem gente aqui que eu não falo há muitos anos, hein? Uma delícia encontrá-los aqui, muito bom. Então vamos lá, o assunto hoje é sobre o japamala da deusa. Ai, o que é isso, né? Então vamos lá. Japamala é um cordão de contas utilizado nas práticas de meditação indiana para contar mantras, desejos, intenções ou apenas orações. Na religião católica, por exemplo, o objeto é similar, que é o terço usado por tantos praticantes. A palavra japa significa reza, rezar, sussurrar, enquanto que mala significa terço, cordão. Já em sânscrito, que é a língua indiana da Índia, mala significa, além de terço, cordão, no sânscrito quer dizer mala, guirlanda. Apesar da variedade de formas de uso do japamala, ele é considerado um item sagrado para diferentes religiões. Existe uma crença de que o cordão é capaz de reunir as energias espirituais de quem o carrega. Sua origem baseia-se, sobretudo, na religião hinduísta e no budismo, que consideram o japamala uma ferramenta eficiente para manter a mente focada e livre de pensamentos negativos, que ninguém merece, né? São diversas as técnicas de manuseio de um japamala. Por exemplo, as pessoas podem usá-lo para fazer contagens das pedras ao mesmo tempo que entoam um mantra. Ou ainda, intercalar o japamala com uma meditação de respiração clássica, um método que ajuda a diminuir a taxa de respiração e concentração mais focada, promovendo um maior relaxamento à mente. O japamala pode ser feito de inúmeras maneiras, sendo que os mais comuns são de madeira, sementes ou pedras, que dependendo promovem efeitos energéticos na pessoa que o manuseia. Na Índia, por exemplo, as contas são feitas principalmente de sementes de sândalo. No Nepal e no Tibete, os cordões são feitos de budi, que é a antiga figueira sagrada da espécie ficus, lótus, que é uma planta aquática que floresce sobre a água, e também podem ser feitos de ossos. Os japamalas têm normalmente 108 contas, a maioria deles, tá? Esse número nos costumes indianos tem um significado importante e bastante poderoso.
O primeiro deles é que existem 108 letras no alfabeto sânscrito. Do mesmo modo, Krishna, o deus mais cultuado na Índia, e é verdade, eu estive na Índia algumas vezes, você vê esse templo em todos os lugares. Na religião hinduísta apresenta 108 nomes diferentes. E eu me lembro bem rapidinho, falando, antes de chamar minha super convidada, que eu estava no Nepal e lá a religião é budista. E naquela temporada que eu estive lá, eu estive exatamente para poder subir, escalar o Himalaia e poder ver ali o Everest. E antes de você subir, você está num mix de euforia e medo. E eu me lembro que andando pelo Nepal, um monge lindo, maravilhoso, né, que nós chamamos de lama, tirou do pescoço dele, sem mais nem menos, porque eu não o conhecia, e ele disse: este mala, porque no budismo nós chamamos de mala, este mala é seu, e você vai estar com esse mala por muitos anos ou até o resto da sua vida. Isso já fazem anos e anos e anos e anos que eu tenho o meu japamala. Pode ver que ele é completamente usado. E é verdade. E ele é meu e eu não largo nunca. E agora, para poder falar sobre essa arte, né, dos japamalas, e principalmente uma arte bem específica, que nós vamos conhecer agora, que é o japamala da deusa, eu vou convidar a minha super convidada especial, que é Estela Luz. Estela é formada em Relações Públicas, Marketing, Gestão Cultural. Trabalhou por vários anos, 18 anos, no mundo corporativo, em eventos, projetos culturais. E a Estela, tendo um conhecimento em várias técnicas terapêuticas, resolveu largar esta vida 100% mundana. Eu imagino, né? E resolveu, nesse período de pandemia, que por sinal nós já estamos há mais de um ano, bem mais, entrou num viés de luz e lá foi Estela Luz. Foi criada Estela Luz. O japamala da deusa é uma ferramenta de reconexão com a divindade feminina em cada mulher. Né? Também resolvi pôr a flor, pois todas as mulheres são sagradas. Somos sagradas? Somos deusas? Quem são essas deusas? Afrodite, a deusa do amor? Artemis, a deusa da caça e da vida selvagem? Gaia, a deusa mãe? A deusa terra? Então, nada melhor do que agora eu dividir esta minha tela com a maravilhosa convidada especial Luz, que aqui eu apresento essa belíssima mulher. Vamos lá, Estela, entrando. Olá, querida. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda a esse ao vivo. Você é a artista principal nessa live, nesse encontro. E a gente quer entender quem é essa Estela Luz, essa sua criação dos japamalas da deusa. Tá com você. Joia, boa noite. Cris, muito obrigada. Em primeiro lugar, te agradecer essa oportunidade. É uma alegria, uma honra. Já namoramos há um bom tempo virtualmente. Nosso encontro foi através da Sônia Nóbrega, maravilhosa, uma das entusiastas do trabalho do Japamala da deusa. Agradecer muitíssimo a vocês, deusas maravilhosas, Cris, uma terapeuta multipotencial, benzedeira, sensitiva e tantas outras mulheres aí.
Então, Japamala da Deusa, eu estou assim, encantada com o teu posicionamento, contratada. Vou te levar sempre comigo para fazer essa introdução espetacular, adorei. Inclusive, dentro da minha pesquisa do Japamala, como tu bem disseste, né, a minha formação, eu trabalhei durante 18 anos no mundo corporativo, sou natural de Porto Alegre, e vim para São Paulo em 2019 para dar continuidade à minha carreira na área de eventos de gestão cultural. E, paralelo a isso, sempre acompanhei, sempre fui terapeuta holística, mas de uma forma plano B, como hobby, como gosto de estudar metafísica e assuntos energéticos, e o invisível sempre me apaixonou. Chegando aqui em São Paulo, pandemia. Trabalhei durante 3 meses e veio a pandemia. Então, o meu lado terapêutico fez assim, a balança da terapia. Então, a cada dia eu recebia as minhas clientes, as minhas deusas maravilhosas, fazia o acolhimento com os oráculos, com os florais, com a magia natural. Sou também reikiana e formada em Wicca, iniciada em Wicca, na magia natural. E não estava dando conta, simplesmente, não estava dando conta dos atendimentos, porque as mulheres todas em home office, naquela função toda de agregar marido, trabalho, crianças, cachorro, gato, galinha. Então, a vida estava de cabeça para baixo. Então, numa forma de ajudar, de uma forma terapêutica, a cada dia que passava, eu ia fazer café de manhã cedinho, eu tenho o meu ritual do café da manhã, de passar o café da manhã, e ao lado tem uma imagem de Iemanjá, que é minha madrinha aqui em São Paulo, na minha vida. E sempre perguntava, eu tomava aquele cafezinho e perguntava o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer para ajudar um pouco mais essas mulheres. E, ao mesmo tempo, essa ajuda, esse download foi feito porque era para mim essa ajuda. Porque eu sempre fui muito fogo, né? Muita energia, e eu não conseguia meditar, não conseguia ter esse espaço de meditação, de aquietar a minha mente, de autocuidado com a gente. Porque nós, mulheres, temos uma tendência muito grande, enquanto deusas, hoje, inclusive, dia de Pachamama, dia da terra, um dia maravilhoso de celebração, as mulheres têm uma grande tendência de nutrir os outros e não nos nutrirmos. Então, foi nesse espaço de pergunta e de reflexão que veio a questão da meditação. E no meio da pandemia eu disse, vou estudar sobre o Japamala, o que é o Japamala? E fiquei apaixonada e resolvi eu utilizar o Japamala, mas eu não tinha Japamala. E estava em tempo de pandemia, eu não queria sair, eu disse, gente, o que eu vou fazer? Então, eu vou até te mostrar o protótipo do Japamala da deusa. Nós tínhamos aqui em casa uma guia, que era um figurino aqui do meu namorado, e eu disse, tá aí a guia. Abri a guia, peguei 108 contas e precisava do Meru, o Meru, que é o símbolo do mestre. Eu não tinha. Mas, como eu amo caminhar pelos parques, e aqui em São Paulo eu caminho muito, tem um parque chamado Pelezão aqui, eu nas minhas andanças, olhando sempre para cima e para baixo, olho no peixe, outro no gato, quando eu vejo uma chave enterrada no meio da grama, eu achei aquilo tão significativo, no meio de uma pandemia, eu disse, gente, tá aí, uma chave, sabe aquela coisa, abrindo soluções, abrindo caminhos, peguei aquela chave e guardei. Eu disse, ainda vai ser útil, coloquei aqui no meu altar. Na construção do Japamala, essa chave se tornou o Meru. Ó. Então, a partir daí do meu desejo de meditar, eu construí o meu Japamala com elementos na minha casa, com os meus recursos. E a partir dali eu tive o insight, que na verdade depois eu fiquei sabendo que foi uma cocriação, através das minhas mentoras, de criação do Japamala da deusa, para ajudar, nesse momento de pandemia, as mulheres, né? E depois se transformou nessa obra aqui, que tem um significado muito grande. Ele é todo feito em contas de madeira, ele é todo natural, né? E o Meru, que é visto como o mestre, eu fiz a releitura e coloquei o símbolo da rosa, que a rosa é o símbolo do sagrado feminino. Então, ao circular 108 contas, também tem uma das leituras que se faz sobre o religar com o divino, com a nossa divindade feminina. Quando nós atingimos as 108 contas e chegamos até
o Meru até a deusa, nós somos iluminadas, ou seja, através de uma intuição, através mesmo da iluminação daquele momento do religar do eu sou. Porque junto com o Japamala da deusa, tive também a intuição de fazer um mantra específico para ele, que é: eu sou a deusa em ação. Eu sou a pura gratidão. Então, ao fazer esse mantra com todo o poder que nós sabemos que temos da palavra, nós somos 60, 70% do nosso corpo de água, as moléculas de água recebendo essa energia, naquele momento de alto amor para a gente, naqueles segundinhos para o nosso alto amor, nós fazemos esta conexão com a divindade. E quando a gente fala divindade, não é nada cheio de espetacularidades, mas sim a divindade que está dentro de nós, como todas nós somos sagradas, e no decorrer da história, dessa história patriarcal ao longo do tempo, tiraram a força da mulher. Muitas mulheres foram queimadas na Idade Média, ainda hoje o grande número de mulheres que são estupradas. O que diz tudo isso? A falta de respeito ao nosso sagrado. A mulher, a energia feminina, na verdade, ela foi ao longo do tempo desvalorizada. E a nossa intenção, através do Japamala da deusa, é sim dizer: toda mulher é sagrada, nós temos o direito e temos também, muito importante dizer, nós temos o poder em nossas mãos, literalmente. Ao contar 108 contos, também tem uma curiosidade sobre o 108, fazendo a referência à energia feminina, relacionada à energia de cada mulher como ser único. Nós somos únicas. A sociedade sempre tem um poder competitivo de comparação de corpos, competição de cabelo, o melhor vestido, o melhor sapato. Quando uma deusa está desperta, ela se desconecta dessas coisas mundanas, digamos assim, e entra na sua divindade enquanto única. Então, o 1 do 108, somos únicas. O 0 simboliza exatamente esse ponto zero que muitas vezes a gente tem que entrar em desapego de muitas coisas, abrir o espaço. O despertar da deusa é isso, é se desconectando, se desapegando de muitas máscaras e padrões sociais que nos impuseram e disseram que nós tínhamos que ser assim para sermos mulheres. O 0 significa isso. O 8, então, o 8 é o símbolo das infinitas possibilidades, dizendo sim que a deusa é uma infinidade de possibilidades. Dentro da magia, a deusa tríplice, né, que é formada pela donzela, mãe, anciã, ela tem mais de 10 mil nomes. Fazendo a união do 1, 0 e 8, nós chegamos no número 9, que é o número de meses da gestação humana. Então, mais uma oportunidade de nós, mulheres, despertarmos, ser as nossas curadoras. Nós estamos, né, Cris, num mundo onde nada contra nenhuma religião, mas mais do que nunca, ainda mais nesse momento que nós ainda estamos vivendo pandêmico, que é de casulo, realmente é de despertar para novos voos e novas mulheres se despertando, se encontrando enquanto seres únicas que somos. E o Japamala tem essa missão de ajudar como uma ferramenta de meditação. Além de tudo isso, tem uma questão prática realmente, que é o meditar, o mantrar, o se dar e se silenciar, esses 10 minutos, fazendo esse mantra. Além desse mantra principal, eu desenvolvi vários mantras baseados nas deusas. Eu trabalho com 52 deusas através do oráculo da deusa. Por exemplo, hoje, né, que nós estamos celebrando Pachamama e Gaia, pelo universo grego, pelo panteão grego e pelos povos originários antigos ainda, além dos incas, Pachamama, eu desenvolvi um mantra que também ajuda e faz um recurso de cura. Porque a cura, quando você é terapeuta vibracional, sabe muito bem, quando nós entramos num campo vibracional positivo, nós inspiramos todo o campo ao redor, né? Então, Pachamama, eu desenvolvi um mantra que é simples, mas se for meditado, mantrado, na sua presença, ele
atua no seu campo de cura, que diz o seguinte: eu sou a deusa Pachamama, eu sou sagrada, eu estou curada. O poder dessas palavras, elas ajudam no despertar de cada uma, porque onde uma é curada, curamos uma ancestralidade, curamos as irmãs que virão. Então, esse trabalho, ele também reverencia muito as que vieram antes, as nossas ancestrais, a cura dessa mulher atual, dessa bruxa contemporânea, dessa deusa que nós somos de fato, e uma deusa que abraça suas sombras, né, Cris? Porque nem todo dia, como eu digo, não é porque eu desenvolvi o Japamala da deusa que eu não tenho problemas, todos nós temos, mas como a gente administra isso é diferente, né? Até eu gostei, tu me chamou de romântica. Eu sou uma romântica incurável. Acertou na mosca. Ó, adorei a flor. Eu sou uma romântica, pegou no ar. Sou uma romântica incurável. E quando eu recebo as deusas para os atendimentos no despertar, eu vou te dizer que 89% são questões relacionadas ao afetivo, ao amor. Tá? E eu tenho também um mantra específico para trabalhar com Afrodite. A gente trabalha durante, geralmente, 21 dias, se faz o tratamento, além dos florais, da magia natural. Mas o que é fundamental, né, Cris? São os 3 As que eu gosto de brincar no meu trabalho, que é o amor próprio, o autoconhecimento e a autoconfiança. Quando a gente tem esses 3 As integrados, tudo parte do nosso querer, do nosso amor. Então, assim, no momento que tu te ama, tu é uma pessoa nutritiva, uma pessoa atraente, todo mundo te quer perto. Então, é por ressonância que esse amor chega pra gente. E outra, todo o amor que nos chega é um amor bem-vindo, é um amor necessário, porque muitas vezes queremos algo, mas ainda não atingimos, mas temos aquele amor que é necessário para chegar no que nós queremos. Muitas vezes vivenciamos relações tóxicas, mas nós somos tóxicas conosco. Nós nos respeitamos, nós nos deixamos em segundo plano. Então, assim, muitas vezes, né, ao apontar, toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 para nós. Então, assim, esse olhar para a gente, esse autocuidado, esse autoamor. Que amor se dê amor. Falo demais, né, Cris? Não deixei, mas fica à vontade. Não, eu falei logo na abertura que você aqui, quando eu tenho o meu convidado, a minha convidada especial, especialíssima, a vez é deles, não é minha. Eu tô aqui exatamente por amor, e amor é você somar, né? Você ama porque você soma, porque você não tem inseguranças nesse sentido. Quanto mais você abre portas e soma com as suas caminhadas, outras caminhadas, mais você vira um leque de caminhadas para todas as pessoas que precisam escolher um caminho e perceber que existem vários caminhos e o caminho é seu e você escolhe o seu caminho, né? Então, quando a gente está aqui, nós duas juntas, e eu digo que eu não sou romântica, mas quando eu faço uma homenagem romântica, eu até gosto, né? Então eu preciso desenvolver o meu lado romântico. Fala. Então, eu acho interessante, Estela, porque eu gostaria que você olhasse um pouquinho para essas questões que você está dizendo das deusas. E quando a gente fala que nós somos deusas, e muitas vezes, primeiro, os homens não interessa te ver como deusa, para muitos, né? Claro, graças a Deus, para outros sim. Mas a própria mulher não se enxerga como deusa, porque ela acha que a deusa ela é externa, ela está em cima de um altar e ela é chamada de deusa, né? Então, como que a gente faz esse trabalho, inclusive, para a questão masculina dos homens? Quando você trabalha esse seu Japamala, né, o Japamala aí para todas as pessoas, eu acredito que é o Japamala também para um homem, já que esse homem tem um lado feminino também, e se ele for bem trabalhado, ele fica um super homem, um homem de primeira, né? Então, como que é isso? Eu também tenho o meu, graças a Deus.
Mas Então, vamos lá. excelente pergunta, excelente, porque o que que acontece? Quando a gente fala em deusa, nós estamos falando numa energia feminina, e essa energia feminina, o homem também tem, nós também temos a nossa energia masculina. Isso tudo em equilíbrio. O que que acontece atualmente? Essas energias, elas estão adoentadas, elas precisam de cura. O que é mais interessante é que nem eu brinco, não preciso dizer para o homem lá chegar e dizer assim, ó, usa esse japamala da Deus, tu vai despertar a tua energia feminina. O meu, o meu ponto de vista, eu utilizando, eu realizando esse despertar, porque assim, as deusas trabalham com arquétipos, né? O que que é importante falar? Nós trabalhamos com os arquétipos das deusas. Tem os deuses, por exemplo, a deusa Inanna, que é uma deusa suméria, ela trabalha com as nossas sombras, com que a gente não acha nada nobre, porque ser romântica, ser bonitinha, ser simpática, todo mundo quer, mas uma sombra, muitas vezes nós mesmos escondemos de nós. Então, o despertar da deusa é exatamente isso, é olhar para a nossa sombra, e também o masculino. Né? Só que qual é a proposta de fazer a cura dessas energias? Né? O trabalho realmente que eu desenvolvo, até estava pensando sobre isso, não foi que eu escolhi, vou trabalhar com mulheres, e sempre veio, 99% do meu atendimento sempre foi feminino, mas o que eu sempre digo, nas relações tóxicas, por exemplo, que a gente recebe muito, quem sabe faz um olhar para você. Você está sendo tóxica em que momento que atraiu um relacionamento com esse gatilho? Vamos enxergar essa sombra, porque esse companheiro, essa pessoa que está passando por ti nesse momento, é uma pessoa abençoada, é um mestre, porque ele está te mostrando exatamente o que tem que ser curado em ti. Então, exatamente isso. Precisamos passar por esses relacionamentos, enxergar essas sombras, e nós, enquanto deusas, somos tudo isso, somos sagradas, somos profanas, e estamos aqui para um trabalho de autocura. Né? O trabalho do despertar da deusa que eu desenvolvo enquanto terapia, ele trabalha com o japamala da deusa enquanto ferramenta, mas existem as meditações, existem o trabalho com os florais, com o reiki à distância também, porque são fontes de cura, Cris. Nós temos inúmeras ferramentas para trabalhar isso, e nada mais é do que fazer a cura dessa energia feminina. Eu trabalho especificamente com as mulheres, mas também a energia feminina dentro dos homens, né? O que nós vemos muito nessa atualidade, como o mundo está até hoje nesse patamar linear masculino, foi o da competição, foi o da agressividade, e não estou sendo contra a energia masculina, estou sendo contra a energia masculina adoecida, que fez tudo isso com a nossa mãe terra, inclusive. O desrespeito com a mãe terra é o desrespeito à energia feminina, é o desrespeito à mulher. Então, parece metaforicamente, mas não é a verdade, é a realidade. Então, o adoecimento dessas energias é que nós chegamos a esse ponto de pandemia, inclusive, que é esse momento agora, ou desperta ou desperta. E o japamala da deusa tem essa intenção realmente de fazer esse trabalho individualmente. No caso, com as mulheres, mas também pode ser projetado para os homens, enfim, mas especificamente a energia feminina. Quando eu falo em energia feminina, fica bem claro, até num exemplo que eu gosto de dar, tudo que é feminino até então é desvalorizado. Agora está tendo esse boom, essa nova era de fato está chegando, né, de valorização à nossa energia feminina. Fazendo um exercício até dentro de uma corporação que eu trabalhei 18 anos, né, apesar de trabalhar dentro de cultura e arte, que ser uma coisa de energia feminina, mas dentro de uma corporação, o que é mais elogiado, o que é mais verificado? A competição ou o acolhimento, a amorosidade, que é a energia feminina, ou a competitividade mais masculina? A competitividade não é errado, mas entrou em desequilíbrio. Então, nesses exemplos, a gente vê o quanto a energia feminina ficou de lado, foi desmerecida, as questões relacionadas ao feminino desvalorizadas até então. E quando eu falo ali no de sermos únicas, também reflete sobre isso, de nós sermos únicas, e muitas vezes quantas vezes me comparei aos trabalhos, às pessoas, assim, por exemplo, trabalhei 18 anos no mundo corporativo, trabalhava de forma paralela sendo terapeuta, veio a pandemia,
o lado terapêutico fez assim. E eu disse, tá, mas como eu vou tratar isso de uma forma profissional? Eu me fiz muitos questionamentos e também me comparei. Mas assim, fundamental, lição número um, não podemos nos comparar, somos únicas. Então, quando eu faço essa mescla com o trabalho, essa integração do Japamala da Deusa, até brincando, é uma subversão que eu fiz uma leitura subversiva, com todo respeito ao Japamala, que é um artefato que remonta de 10 mil anos, com origem, pelo que eu estudei, ele se popularizou no hinduísmo e no budismo, mas ele teve a sua origem no Egito, na África. Então, a necessidade desde sempre do humano se conectar ao seu divino, isso remonta a muito tempo. Mas como eu estava brincando, eu fiz a minha releitura subversiva e feminista do Japamala, fazendo a relação do Meru, né, que o Meru é o nosso centro, é o nosso mestre. Quando nós não atingimos o nosso mestre, o nosso eu superior, eu fiz a versão feminina em relação à rosa, que é o símbolo do feminino, e também a rosa é o símbolo de Santa Sara, que é uma das mentoras do meu trabalho terapêutico. E é interessante porque o Japamala da Deusa, ele criou assim, eu criei em setembro, nossa, a pandemia já vai completar quase 2 anos, né? É isso? É, quase 2 anos. E foi em setembro que eu fiz a criação do Japamala da Deusa e, assim, ó, ele tomou um volume grande, porque realmente existe essa necessidade desse autocentramento, desse autocuidado, desse feminino. E também as deusas, eu trabalho com 52 deusas, que são 52 arquétipos dentro do nosso inconsciente. Por exemplo, segunda passada eu lancei um projeto que chama Mantras e Meditações da Deusa, que toda terça-feira, às 18h18, nós trabalhamos com o arquétipo de uma deusa específica, fazemos mantra específico, mantramos todo essa deusa, celebrando essa deusa, e também fazemos uma meditação guiada no Instagram. Por exemplo, essa semana nós estamos trabalhando com o arquétipo da sexualidade de Freia. A sexualidade feminina também é outro, dentro desse arquétipo de Freia, que era uma das dirigentes das Valquírias, uma mulher totalmente empoderada, nórdica, uma deusa celta, nos traz a consciência do quão importante é a energia sexual enquanto energia vital de empoderamento de ir para a vida, respeitando a nossa sexualidade, porque, de novo, não quero ser repetitiva, mas é impossível não ser, né, Cris? Falar sobre sexualidade, muitas vezes, nossa, tem mulheres que não sabem o que é orgasmo, nunca tocaram seu clitóris, não sabem o seu potencial sexual, e o quão sagrado é o sexo, e o quão também foi desvirtuado através de preconceitos, através de religiões ortodoxas, dizendo que sexo é para procriação. A gente sabe que o sexo, imagina a Kundalini, a nossa energia vital, o quão poderosa ela é. Então, a partir dessa semana toda, a gente está trabalhando com Freia para nos impulsionar. Inclusive, eu postei uma dança que eu fiz, uma dança totalmente intuitiva, mas falando do chakra básico, da nossa sexualidade. E muitas pessoas elogiaram. Eu digo, gente, é a nossa força vital. De novo, quando eu falei, quando a gente se compara, mulheres, parem. Primeira coisa, não se comparem. Querem dançar? Dança amanhã, sexta-feira. Sexta-feira é um dia regido por Vênus, é um dia apropriadíssimo para a gente encarnar a romântica. Se quiser, eu passo playlist de músicas esplendorosas para soltar a franga e acreditar nisso, incorporar. Nós somos muitas. Nós podemos ser românticas, nós podemos ser duronas, nós podemos ser Pachamama, nós podemos ser Freia, nós podemos ser Afrodite, a deusa do amor. Né? Nós somos muitas. Eu estava te escutando aqui e aí vieram várias questões, né, que vão surgindo durante esse nosso bate-papo mesmo. Quando a gente está falando dessa questão do sexo, né, e muitas mulheres realmente não se conhecem, e você acaba uma forma muito interessante
e certeira para você começar, mulherada, a se conhecer, é você se conhecer pelo seu sexo. O sexo não depende só de ter alguém com você. Você é sexo sozinha, né? Então, você não fazer sexo porque não tem com quem fazer, você está perdida de você mesma, na verdade, né? Porque você pode se tocar e tal. E quando a gente fala dessa questão, voltando um pouco, que a Estela comenta desse ponto do sexo e etc., eu vou mais além não, eu vou completar, que é o ponto que nós temos da libido. E quando eu falo da libido, eu não estou falando só de sexo, eu estou falando da libido como forma de energia e força que faz você iniciar, é o pontapé que faz você iniciar qualquer desejo que você tenha de trabalho, de encontros, de estudo, de conhecimento, do que você quiser. A libido é uma energia que todos nós temos, que é o início, é o pontapé, é a força para o começo, né? E é exatamente nesse chakra que a gente está falando. Por quê? Porque é um chakra que está virado para baixo também. Então é onde você enraiza, onde você bota as tuas raízes na terra e você cria uma base sólida para você sapatear em cima e fazer o que você quiser, porque você está sólida, né? Você está segura. Então não adianta começar muito lá sem botar as raízes, né? Uma árvore sem boas raízes, qualquer vento leva. E esse foi uma posição. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, Estela, e eu gostaria de lhe fazer uma proposta, porque quando eu faço os atendimentos, eu vendo o atendimento, né? O meu atendimento, não como benzedeira, gente, não vamos confundir as coisas, eu sempre falo. Como benzedeira, eu benzo e não cobro, é benzimento. Como terapeuta vibracional sensitiva, eu tenho os lugares que eu vou indicando. Você vai comprar essa tintura de fitoterapia neste laboratório, é uma indicação, você compra onde você quiser, mas aqui eu sei que é bom, ali eu sei que é bom. Esse floral aqui é naquele lugar. E dentro desse trabalho, eu tenho percebido a necessidade de fazer muito trabalho com as mulheres, dessa retomada com a ancestralidade que você está dizendo, das nossas ancestrais, daquelas que vieram antes de nós, e louvar e respeitar, né? E agradecer a ancestralidade, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Tá aí o DNA porque um dia alguém existiu, né? Eu faço isso com o feminino, esse retorno, né? Esse ritual para realmente agradecer, mesmo que você tenha tido problemas homéricos com a sua família no passado, mas enquanto você louva, respeita e agradece, você desmancha inclusive as sinas de família que vão passando nesse subconsciente. Sina de família está no subconsciente e vai se repetindo, né? De geração em geração. E os homens também, normalmente na linhagem masculina. Eu acho que você deveria, né, uma sugestão, vou tirar a palavra deveria, não deve nada, só uma sugestão. Adoro. É assim, fazer um japamala que pudesse louvar este passado, a ancestralidade, mas incluindo, obviamente, até o feminino, porque os homens não podem negar que eles vieram de uma barriga materna. Então não tem como você louvar só a linhagem masculina. Homens, vocês precisam louvar também, pelo menos, a feminina, porque você veio dela. Um japamala que fosse masculino, com energia masculina, que ele pudesse fazer esses rituais que eu recomendo de louvor aos antepassados através de um mala, porque o homem precisa
tocar, ele precisa, senão ele não consegue, entendeu? Posso me dar um segundinho que eu vou pegar uma coisinha para mostrar? Pegue. Eu vou conversando aqui com esse povo lindo. Gente, presta atenção que isso é um assunto muito sério. E os homens que estão aqui, escutem. Então, voltando ao assunto, eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, dentro do atendimento, Cris, que eu faço do Despertar da Deusa, aqui está incluso o Japa Mala da Deusa como uma ferramenta. Através da terapia oracular, nós fazemos uma investigação para ver em que nível, em que desequilíbrio está a deusa tríplice, que eu trabalho com a donzela, que é o vigor, a manifestação, a alavanca, a mãe e a anciã. Dentro desse diagnóstico, a gente vê qual a deusa está em desequilíbrio e a partir daí atuamos com uma deusa, um arquétipo específico, certo? Esse era um primeiro aspecto que eu queria falar. O segundo, eu agradeço muitíssimo a tua sugestão e dizer que ela já foi materializada, está aqui. E nós não combinamos nada, né, Cris? É que esse aqui chama, eu criei também para trabalhar e honrar a energia masculina. Como eu disse, não tenho nada contra a energia masculina, pelo contrário. O que eu manifesto é a cura das ambas das energias, né? Esse aqui é o Japa Mala do Ser Divino, ó. Isso, lindo. Tá? Que ele tem uma raulita, né? Que é uma pedra que ajuda, que auxilia na conexão com o mental. E ele também tem um mantra específico para honrar a energia masculina. Então, assim, o meu trabalho realmente ele é específico, mas homens, fiquem à vontade aí para despertar essa energia feminina e curar a sua energia masculina. Porque o que está acontecendo, existe um grande boom de círculos do sagrado feminino, inclusive eu faço parte de um círculo que chama Roda do Sagrado das Irmãs Lemurianas, que nós resgatamos o nosso feminino, nós estamos em cura. Tanto que todas as irmãs da roda também são terapeutas, estamos ajudando nessa cura, nessa transição planetária, mas sempre lembrando, né, Cris, a transição planetária, ela é de todos, mas a trajetória ela é individual, por isso esse trabalho tão interessante de trabalhar com o Japamala, de fazer a sua cura, de ser a sua curadora, de ser a sua doula, de entrar nesse seu renascimento para essa nova era, porque mais do que nunca é necessária a energia feminina e ela vai entrar em predomínio. E, de novo, energia feminina existe no masculino também. Sejam bem-vindos, homens. E falar sobre energia masculina, quando a gente ressoa o amor, a gente conquista, assim, esse amor tão desejado que a gente quer, porque a gente está se dando esse amor. E essa energia feminina, ontem mesmo eu participei de uma live que falou exatamente sobre isso, também o despertar dos homens para essa cura, desse homem tão interrogado, tão provocado a ser o competidor, o caçador. Gente, nós já saímos dessa era, a gente está numa outra era. Então, né? Então, assim, ou desperta. Essa é a questão. Mas já disponível o Japamala do Ser Divino. Inclusive, ele já foi figurino de uma live de um artista chamado Maestro Tiquinho, mais conhecido como meu Maestro Mozão. Ele fez de figurino, usou o Japamala, ele tem familiares japoneses, então fez uma honra também à sua ancestralidade usando o Japamala. Olha, eu fico super... Não, desculpa te interromper aqui. Eu vou levantar a mão quando eu precisar falar. Continua. Não, nem combinamos e olha só que lindo que surgiu mais uma flor aqui no nosso jardim, no nosso quintal. Então eu acho que agora é botar esse Japamala da energia masculina para a gente fazer, inclusive, esse louvor a linhagem masculina desses homens, né? E uma outra questão também, isso eu falo tanto para mulheres quanto então para homens, que existe na energia feminina, existe uma questão que ela é tiro e queda, que é gerar, o gerar. Gerar quer dizer, é você gerar um ser
mas é você gerar qualquer desejo que você quer. Então, quando a gente está falando do gerar, ele é masculino também, porque os homens vão perder menos energia competindo, porque se eles entenderem que existe uma energia de gerar um projeto, gerar uma obra, gerar um consultório novo, gerar o que for, ele não precisa mais desperdiçar essa energia tão competitiva. E isso fica para as mulheres também, porque as mulheres são extremamente competitivas dentro e fora das empresas, no dia a dia, que é aquela competição de você competir com uma outra mulher, por causa do cabelo, por causa disso, porque ela fala bem, porque ela não sei o quê, blá, blá, blá. Então, acho que a gente está no caminho certo. O caminho é o da cura, não tem mais saída, povo lindo, maravilhoso que está aqui com a gente. A cura, ela é plena, dá certo, gente. Relaxa, seja o que você é na integridade, porque não tem como você ser outra pessoa, porque você é essa. Não tem. Não tem, talvez uma outra encarnação, mas nessa vida, seja o que você é, e saiba de uma coisa, o planeta, ele só é o que ele é porque você existe, porque você faz parte dessa rede, né, dessa cadeia, desse todo. Então, fica tranquilo ou tranquila que você é super importante. E aí, e aí eu não sei se eu tenho aqui uma pergunta ou não. Eu acho que a pessoa tinha, a pessoa saiu, eu não sei se a gente respondeu, enfim, mas a pergunta sumiu. A gente vai estar indo para o final, mas ainda tem um tempinho, que eu gostaria de entender como é que você prepara esse japamala. Se existe um ritual para mandar pelo correio, onde for, né? Hoje é pelo correio, até o destino. Sim, pergunta maravilhosa, fazer esse fechamento. Passou rápido, Cris. Que linda a tua fala, adorei, isso mesmo, a cura. O japamala da deusa, ele começa com muito amor, muito carinho, com muita energia nessas mãos reikianas aqui. Ele é preparado peça a peça. Eu não faço em grande escala, por exemplo, a Cris, Angelita, Estela, eu quero encomendar um japamala para minha mãe. Agora é Dia das Mães, eu quero encomendar. Eu pego o nome da mãe, a data de nascimento, a gente faz a escolha da cor, eu consagro o japamala no meu altar. Nós estamos aqui no meu altar, ele é consagrado. Posso mostrar? Deve. Ele é consagrado na minha mandala da deusa, aqui, ó, aqui estão todas as minhas encomendas, que já vão partir pelo correio. Eles também são ativados, viu, Cris? Eles são ativados a partir de agora pela mesa radiônica de Arcanjo Miguel também. Então, eu ativo pelo raio de Arcanjo Miguel, com a proteção de Miguel, e com o raio, que é o meu raio, que é de Mestra Rovena, raio rosa. Também é consagrado, viu? Por isso a romântica é incurável. Eu sou assim. O que eu posso fazer? Eu sou assim, romântica e incurável. Então, ativados nos raios de Arcanjo Miguel, ativados no raio rosa de Mestra Rovena, sempre com os símbolos do reiki, eles ficam sempre uma noite no meu altar, e no outro dia, vida que segue, vai para o correio com beijos de luz e todas as bênçãos possíveis, emanando essa energia de cura, emanando esse raio do amor incondicional de Mestra Rovena, lembrando que esse amor incondicional, ele começa por nós. A partir do nosso amor incondicional, irradiamos esse amor à comunidade que nos cerca. É importante, pessoal, a gente falar aqui. Peraí que veio aqui uma pergunta. Eu vou falar já, senão some. Por que o Arcanjo Miguel, se estamos ligadas à Wicca? Uma curiosidade apenas, a pessoa está dizendo. Ótimo. Qual o nome dela? Peraí, não sei se já... Deia.
Deia, obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Eu me considero uma espiritualista livre. Eu tenho estudos em metafísica, tenho estudos em Wicca, em magia natural, em fitoenergética, em mesa radiônica agora, através do estudo que eu fiz com a Sônia Eu Nóbrega, sou louca com para o Miguel. fazer, Sônia. É maravilhoso, ó, indico, é super legal. Então, assim, eu faço, esse é um método que eu criei, né? E a energia, nós estamos literalmente, ideia, numa nova era, onde todos os paradigmas religiosos impostos, eles caem por terra, porque o que importa é a nossa energia. E esse método é um método que foi criado com o meu amor, também sou reikiana, então é um método criado por mim com bastante amor e nada, e tudo, como a gente já falou até agora, a energia feminina, ela é uma energia de inclusão. Eu incluo o reiki, eu incluo os meus estudos de metafísica, eu incluo os estudos das deusas, dos arquétipos, e isso faz o meu jeito, a minha autenticidade, a minha unicidade. Tem uma questão também que eu gostaria de completar, estou aqui de olho, senão eles caem com o nosso ao vivo. Que é o seguinte, Ok. gente, o Wicca é magia, né? E magia todas nós somos. Então as mulheres já trazem a magia por si só, então você pode ser uma beata, se você se tocar, você é da Wicca também, de certa forma. Você é uma bruxa, né? E Sim. quando eu falo de bruxaria, gente, é importante, eu faço questão assim de ressaltar. Falou de bruxaria, a pessoa associa com coisa ruim, né? Puxa, a mulher é uma bruxa, fez um negócio ruim. Não, gente, quando você faz uma boa comida e você coloca pitadas desse tempero, mexe, 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 cheira e volta ali, põe mais um pouco, tal, não sei o quê, isso é magia, né? Então, tudo isso é magia. E quando a gente está falando de Ravena, quando a gente está falando de Arcanjo Miguel, a gente está falando de fraternidade branca, e essa fraternidade branca, ela tem várias gerações aí, várias encarnações, essa é a palavra, várias encarnações. Certamente uma dessas reencarnações foi uma bruxa. Né? Então, alguém foi uma bruxa em algum lugar aí da fraternidade. Então, tá Só, tudo ligado. só complementando a questão histórica, Deia, de repente, se quiser aprofundar sobre a questão histórica das bruxas, quem criou todo esse lado negativo das bruxas foi lá pela Idade Média, porque viam que essas mulheres bruxas, elas eram sábias, elas lidavam com ervas, elas curavam os filhos, não dependiam de medicinas tradicionais. Então, essas mulheres eram vistas, mulheres sábias, eram mulheres perigosas, e foram associadas à face ancestral, a bruxa, a mulher perigosa. Então a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque todas nós já fomos bruxas, fomos deusas, somos seres multidimensionais. Então, dentro desse caldeirão cósmico, vivemos uma espiritualidade livre. É isso mesmo. Ser bruxa é você se conectar com a natureza. Se você louvar o sol e entender que a natureza precisa ser respeitada, você já é uma bruxa, né? Então, vamos finalizando o nosso. Ai, voou. Eu tenho mais duas perguntas aqui, me parece. Mas eu não estou achando essas perguntas, tá? Então eu acho que não, já foi embora a pergunta. Mas eu acho que a gente vai fechar. Foi um prazer enorme estar com você. Eu gostaria que você deixasse uma frase aqui para todos nós, para depois eu encerrar, então, definitivamente. Bom, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a Cris, a toda a audiência, a todas as deusas que participaram, e se sentirem no seu coração, venham despertar sua deusa. Tenho certeza que a nova era precisa dessa energia feminina curada. Mais uma vez, viva Pachamama, honramos diariamente a nossa Mãe Terra com ações práticas no dia a dia, separando seu lixo, dando bom dia para o carteiro. Pachamama agradece. Suas filhas devem brilhar. Muito bem, muito obrigada. Eu agradeço toda a audiência. Depois esse ao vivo vai ficar ali no Instagram
Vou mandar para você também, amadíssima bruxa. E tá lá no IGTV, vocês vão poder compartilhar, inclusive, por favor, né? E se sintam super todos, elas e eles, mulheres e homens acolhidos por nós duas. E pare um pouquinho para pensar nessa noite, né, divina, depois desse divino encontro. Qual é a sua deusa? Qual é a deusa que você tem que despertar, que é a força que você tem, que você precisa colocar para fora e ser o que você é. Muito obrigada, calorosamente. Até a próxima. Até, obrigada.